tá ok? É... A pedidos, a gente, né, vai tentar aqui a instalação do VS Code. Coloquei lá VS Code Download, e aí tomar cuidado, porque ele tem lá o JetBrains. O JetBrains é a fabricante do IntelliJ IDEA, viu? Então, se você quiser dar uma olhada no IntelliJ, você pode entrar no site do JetBrains.com, que é a fabricante. Mas para a gente, o que interessa é esse daqui, ó, code.visualstudio.com/download com D maiúsculo. E aí cai nessa página e aí você tem a possibilidade de fazer o download do Visual Studio Code, o VS Code, né? O Visual Studio Code, ele já foi feito o download dele aqui, ele já está disponível para ser executado. Vamos rodar esse cara. Vamos acompanhar a instalação dele. Ele pede para você aceitar os termos de uso lá de software da Microsoft, né? Então a gente viu aí que ele vai ocupar uns 260 MB de depósito descompactado instalado. Se você quer criar atalho, sim. Aí vamos começar as brincadeiras, né? Tem algo que é importante, adicionar em path. Isso aqui é muito importante. Deixar marcado isso daqui. Eu não vou registrar o VS Code como sendo um editor, porque não é esse o meu objetivo, eu quero usar outro editor. Mas se você quiser que ele seja o editor para todos os tipos que ele suporta, é só marcar essa penúltima caixinha, né? E ele já vai fazer isso daí. Também você pode deixar a opção do abrir com nos menus de contexto. O menu de contexto é esse menu quando você clica com o botão direito no sistema operacional, e aí ele te dá as possibilidades. Aí ele dá a possibilidade de novo. Aí quando você clica em um arquivo texto, ele vai falar o abrir com, né? Então, se você quer abrir aquele arquivo com algum programa específico, só para mostrar aqui, por exemplo, clicar com o botão direito, você tem aqui, olha, Open with Genie. Ele já está configurado para o abrir com o Genie. Mas se não, ele não iria aparecer. Se eu optar por marcar aquela opção, ele vai deixar lá o abrir com o VS Code também nesse menu de contexto aqui para ser utilizado. Então, se quiser, pode deixar marcadinho esses caras aqui. Eu vou deixar lá um atalho na área de trabalho para a gente poder abrir mais facilmente também. E aí mandei instalar ele bonitinho, e ele vai fazer a instalação e vamos abrir e ver o que acontece com ele e o Java. Eu acho que precisa instalar alguma coisa para ele abrir e trabalhar arquivos Java. Eu acho que ele não compreende o compilador, né? Mas vamos ver aqui. Iniciar, beleza. Então, só para ficar somente ele abrindo. Eu baixei uma extensão do Java no VS Code. Como que é o nome da extensão? É o Deixa eu ver aqui. Lean alguma coisa, né? Na verdade não. Deixa eu ver aqui. Não tem muito instalado aqui, deixa eu ver qual que é. O meu tá como debug for Java, só que tem vários junto com ele. Porque se você abrir um arquivo Java, então, Deixa eu ver. lá, Java Extension Pack. Vem 6 pacotes. opa, então vamos experimentar. Quando eu fiz dessa forma, quando eu instalei o Visual Studio Code, eu abri o arquivo Java e ele mostrou aqui para baixo. Você gostaria de instalar as extensões para Java recomendada? Simplesmente isso. Eu só mandei abrir um arquivo Java existente, né? Que é um simplesinho aqui. Mandei instalar e ele vai mandar bala fazendo o serviço sozinho aí. Então é essa grande sacada daqui. Ele está instalando. Já está instalado, belezinha. A partir desse momento já está totalmente funcional aí a utilização do Java dentro do VS Code. Aí o VS Code é bacaninha, principalmente que você, para quem gosta de ideias escuras, eu gosto muito de ideias escuras, né? Tanto é que na minha máquina configurado, claro,
Taudini por uma questão de aula, né? Eu sempre uso por causa da aula, né? Mas é só por causa disso daí. Vamos ver aqui um rodar. Professor, como que eu faço para iniciar um novo arquivo em Java com essa extensão? Eu procurei isso aí e não consegui achar. File new, permitir. Permitir. Esse cara aqui, ele tem um file new, você pode dar um file new e começar um arquivo novo em Java. Literalmente, aí vai escrever o teu código todo. VS Code já deu algum erro estranho aí, que sei lá qual é. Deixa eu só ver esse cara aqui. Ele tem o playzinho aqui do lado, run. Para ver se ele mostra. Customize alguma coisa, compilou. Olha lá, meu primeiro programa. Tá aqui. A saidinha lá que a gente tem. Ele tem... Aí depende muito da IDE, né? Tem IDEs que a saída não é em uma janela de terminal ou de prompt de comando, é dentro dela mesmo. Então, o nosso programa sendo executado, ele foi executado e olha aqui, o resultado está sendo mostrado aqui. Meu primeiro programa. Tá bonitinho, funcionando o VS Code, né? Vamos continuar com esse cara funcionando. Mais um, né, que você pode experimentar. Vai muito do gosto das experimentações e testes. Vejam qual que vocês acharem melhor. Se identifiquem, né? Aquele que você curtir mais, manda bala, e eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Está com a mão levantada. Matheus? Ah, sim, professor. Pois não? Eu uso o Eclipse, e no Eclipse, por exemplo, tem uma opção que eu até tinha perguntado se tinha algum problema se ter versões do Java diferentes, né? Normalmente não, porque o Eclipse e o NetBeans, eles têm a instalação do Java dentro deles, né? Uhum. Aí, por exemplo, quando eu vou criar um projeto no Eclipse, eu posso escolher qual versão do Java eu vou querer utilizar para executar aquele projeto. No Gini, ele também tem essa opção ou não tem? No Gini, não, ele não dá a opção de escolher a versão do projeto. Você tem que mudar a variável de ambiente que controla isso daí. E aí, porque tem uma variável de ambiente que ela seta qual que é. Acabei de configurar porque não estava dando certo. Né? Foi o arquivo que eu mandei para o Thales no WhatsApp lá, que ele tinha pedido, né? Ali tem o roteirinho para você fazer na mão essa configuração. E aí você altera ela e funciona numa boa. E aí você pode alterar entre as versões que você quer, sem problema nenhum. Perfeito. Obrigado, professor. Imagina. Vou fechar o Visual Studio Code aqui, né? Deixar para mostrar algumas coisas importantes para a gente agora. Eu tenho toque, então vamos deixar tudo certinho. Vamos começar a nossa conversa, né? Aqui foi criado um arquivo Java, e esse arquivo com a extensão .java, como que ele funciona, né? Como que é o processo para a gente transformar esse texto que a gente escreveu em uma linguagem, em um formato, né? Seguindo o formato da linguagem Java, para que ele se transforme em algo executável. Vamos às explicações necessárias, né? O Java, ele trabalha com dois processos distintos, diferente de outras linguagens que se utilizam de apenas um processo por vez. Nós temos dois processos. O primeiro processo se chama compilação. Quando você compila um arquivo, você vai estar lendo esse arquivo, né? A ferramenta de compilação vai ler o arquivo procurando por palavras que ela não compreenda, ou seja, ela faz uma análise da sintaxe do que está escrito lá. Então, se você escrever, por exemplo, quando a gente estiver utilizando Java, em vez de escrever class, escrever classe com E no final, em português, ele não vai compreender isso daí. Ele não compreendendo, no ato da compilação, ele vai reclamar para você. Ele vai falar, olha, eu não conheço essa palavra que você está escrevendo aqui. Então, são os erros de compilação que a gente tem. O processo de compilação, ele é o seguinte, ele vai ler um código que é inteligível por seres humanos, que pode ser em linguagem Java, linguagem C, qualquer linguagem semelhante, ele lê esse código,
ele vai fazer uma análise e vai gerar um código objeto. Esse código objeto, em algumas linguagens, é literalmente chamado de código objeto, em outros é chamado de bytecode, como no caso do Java. O Java, ele gera os bytecodes, os códigos em formato binário, né? Então, ele vai preparar para que isso daí seja possível ser entendido pelo sistema operacional. E aí, o processo final de compilação é o empacotamento de tudo isso, a construção de tudo isso, gerando um executável. Então, existe o processo de make, aonde você vai pegar o código objeto, não é mais o código fonte, você pega o código objeto e você transforma ele num código executável. Se você lembrar da linguagem C, você escreve o seu programa em .c ou .cpp, e aí a diferença é C ou C++, né? PP é do plus plus, mais em inglês, né? Então você escreve o seu código fonte em linguagem C. Você passa por uma IDE onde ela tem o processo de compilação lá, um botãozinho que vai compilar. Então ela vai gerar o compilador vai gerar um código objeto, normalmente .o. Então você vai ter lá o seu programa .c, vai ter lá seu programa .o. O O é o código objeto. Se você abrir aquilo dali, você não consegue entender o que está escrito. Ainda há um outro passo, que é a construção do executável, né? Se você tiver em ambiente Windows, ele vai gerar arquivos com a extensão .exe. Se você tiver em ambientes Linux-like, você vai gerar binários que não têm extensão, mas eles têm permissão de execução, que é esse o processo nos ambientes Linux, né? Então, o resultado final é um programa binário, um programa executável. No Windows, ele gera o nome do arquivo .exe, no Linux, ele leva, o Linux e os seus variados, ele vai gerar o nome do arquivo, porém não tem extensão, só que ele tem permissão de execução, de rodar, né? E é a diferença realmente que acontece. Quando você faz isso daí, ele vai pegar tudo que você fez, aquele ponto objeto que você fez, vai adicionar todas as ferramentas necessárias para que ele seja possível ser executado. Então, de um arquivinho pequenininho, poucos bytes, ele cresce bastante, ele vira alguma coisa com muitos Ks, dependendo do tamanho, pode chegar até mega, porque ele incorpora dentro desse arquivo .o, né, que está se transformando no executável, ele vai incorporar as ferramentas necessárias para que ele, sozinho, um pacote fechado sozinho, seja executável. Então, quando eu clico lá no meu .exe no Windows ou no meu binário executável no Linux, ele roda, ele é executado. O sistema operacional consegue entender e fazer com que isso funcione. Aí você fala assim, será que eu já usei algum programa compilado? Sim, acabamos de mexer com alguns programas compilados. Por exemplo, quando a gente estava fazendo aqui as instalações, né, das nossas ferramentas, esse cara daqui, cadê? Olha lá, o JDK, ele é um exe, ele é um binário. Então ele foi preparado e compilado e gerado algo que roda sem a necessidade de outros programas. A mesma coisa a instalação do Dini, a mesma coisa aqui a instalação do VS Code. São ferramentas que rodam sozinho. Você usa o seu editor de texto, pode ser o Word, o editor de planilhas, Excel, o de apresentações, o PowerPoint ou similares, né? Esses caras tem um exe, então existe um Word.exe, um Excel.exe e um PowerPoint lá.exe. Eles são executáveis, são ferramentas que rodam, elas estão prontas e tem tudo que é necessário dentro dela para ele executar sozinho, sem a demanda de outras coisas, sem outros programas. Um navegador de internet. Então, aqui a gente está usando, nesse caso, nesse ambiente operacional aqui, que está recém-instalado, ele acabou de ser instalado, terminou às 2 horas, tem 3 horas de vida aqui, praticamente. Então, o navegador, no caso, a gente tem aqui um navegador, o Microsoft Edge, a última versão, esse cara daqui, ele é um exe também, ele é um executável. Então, esse cara aqui, sendo um executável, vamos ver o nome dele, olha lá, ele tem msedge.exe. Ele literalmente, olha lá, msedge.exe, é um .exe, é um executável. Ele foi compilado,
foi-se gerado um ponto objeto, e esse ponto objeto foi, juntamente com todas as ferramentas necessárias para que ele rodasse sozinho, foi juntado e prepararam o executável. Foi criado aí um executável. É assim que é o processo de compilação. Mas temos um outro processo também chamado de interpretação. Então temos interpretadores. E aí o interpretador, ele funciona de uma forma diferente. Ele vai pegar o seu arquivo escrito em linguagem entendível por humanos, né? E ele vai ler esse arquivo, e conforme ele vai lendo, ele vai executando. Então ele tem essa característica daí. Ele vai sendo lido e executado conforme ele vai lendo. Então ele lê uma linha do teu código, ele executa essa linha do teu código. Ele lê uma outra linha e ele faz isso. E aí eu pergunto, vocês já usaram alguma ferramenta, alguma coisa interpretada? E aí eu vou falar sim. Olha só que legal, né? Isso daqui é um interpretador. Nós temos uma página aqui, essa página em formato HTML ou qualquer outra coisa do tipo. Ela, na verdade, é um arquivo que foi preparado lá no servidor, um ponto HTML foi colocado lá. E em cada momento que eu vou lendo, ele vai montando essa página. Tanto é, se você tiver com algum problema de conexão, velocidade restrita, conforme você vai carregar a página, menus aparecem de forma bem estranha, esquisita, e de repente ele começa a tomar forma e as coisas vão aparecendo. Se você colocar imagens muito grandes, muito pesadas, né, de tamanho que demore muito, e você tiver com um processamento muito lento ou a internet muito lenta, você vai ver, às vezes, dependendo do formato da imagem, ela sendo carregada partes por partes. Então apareceria um pedacinho da imagem, depois mais um pedacinho, depois mais um pedacinho, mais um pedacinho, e as coisas vão se adequando. As páginas HTML, elas são interpretadas. Quem que é o interpretador de uma página HTML? O seu navegador de internet. Pode ser o Microsoft Edge, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, ou se não um Opera, não importa. Sendo um navegador de internet, ele vai interpretar os códigos escritos em HTML. O VS Code, ele executa o programa pelo próprio terminal dele, né? Dentro dele ali, ele executa na parte de baixo ali o programa. Sim, é isso mesmo. O Dini, ele abre o terminal do sistema operacional. Se for no Windows, ele abre o prompt de comando. Se for no Linux, ele abre o terminal. Como é o nome do bendito? Hoje eu estou difícil, né? Eu esqueci o nome desse programa toda hora. O JCreator, o Eclipse, o NetBeans e o IntelliJ IDEA, eles também executam dentro, numa janelinha na parte de baixo. Ele executa ali dentro o código. Ele tem um terminal interno, né? Mais um passo aí para aumentar o tamanho dele. Então tá normal, é tudo ali dentro dele, sim. Continuando, então, a gente usa muito interpretador, né? O interpretador é algo comum. As diferenças entre compiladores e interpretadores, né? O compilador, ele gera um executável maior. Então, o processo final é maior. Então, se você for ver o tamanho de um exe, ele é bem maior do que o código-fonte. Então, se você pegar, por exemplo, um código-fonte qualquer que você tenha desenvolvido, ele tem poucos Ks, né? Porque é um arquivo texto plano. Ou seja, texto sem formatação. Os documentos do Word, eles são textos com formatação. Não é somente o texto que está ali que aparece. Existem várias tags escondidas por detrás que fazem a formatação e o ajuste. Os nossos códigos são textos planos que não têm essas tags escondidas. O que está ali é o que realmente existe, não é nada diferente. Nós é que colocamos o que é preciso ali e formatamos e colocamos de forma organizada, indentada, né? Mas é esse o esquema de textos planos. O navegador que faz a interpretação, ele lê um arquivo em texto plano, que é o ponto HTML, por exemplo, e ele faz essa leitura. Se for, por exemplo, um ponto PHP da vida, uma página, né, em formato PHP, o que acontece? O PHP não é lido pelo cliente. Quando você faz a solicitação de um PHP, existe um servidor PHP rodando na onde você está pedindo a página, ele vai pegar aquela página PHP, ler ela,
compilando e montar como resultado uma página HTML estática para você. Aí essa página HTML estática é devolvida. Então o PHP, na verdade, vem lá um HTMLzão, tudo bonitinho, pronto para você. Tudo que você tinha de comando PHP foi traduzido lá pelo interpretador do PHP, lá no servidor web. Então essa ideia daí que a gente tem quando a gente utiliza um navegador o navegador ele vai lendo as coisas e assim como ele vai lendo, ele vai montando as páginas. Então cada vez que eu recarrego uma página, e dependendo do estado, ele vai fazendo a montagem passo a passo dela. Então ele vai montando essa página aí passo a passo e vai surgindo lá cada parte dela. E essa montagem daí faz com que realmente a gente entenda que o interpretador ele tem um arquivo que ele é lido que é muito mais leve do que um executável. Porém, o executável, como eu disse, ele é montado em cima da ideia de que ele vai rodar em um sistema operacional. Então você coloca tudo dentro dele. E ele é autossuficiente. Ele é feito para rodar no sistema operacional para o qual ele foi compilado. Então, se eu estou no Windows e ele vai gerar um exe, esse exe ele vai poder rodar nos Windows compatíveis com esse mesmo tipo que eu compilei o meu programa. Eu não vou precisar, por exemplo, instalar o arquivo fonte que gerou, né, ou o compilador que gerou esse código. Ele roda sozinho. Ele não precisa mais das ferramentas iniciais. Os interpretados da vida precisam. Tanto é que a gente precisa de navegador. Se a gente não precisasse de navegador, seria muito interessante, né? A gente passaria para o sistema operacional de alguma forma o endereço e aí surgiria a página do nada. Seria mais ou menos assim, mas não é assim que rola. A gente precisa de alguém que faça a interpretação do código e nos mostre o programa rodando. Então, essa é a diferença grande que nós temos de interpretadores e compiladores. Vantagens, né, de você ter um interpretador. O interpretador, você tem o código-fonte e ele vai lendo conforme vai rodando e vai aparecendo. Perfeito, muito legal. Você precisa ter, a desvantagem, você precisa ter uma versão, né, de um interpretador instalado para você poder interpretar os arquivos, por exemplo, .html. Mas e o exe, né? Quando você faz o exe, você faz o processo de compilação do exe. Quando você compila um programa e ele gera um executável, ele fica maior. Então isso aí é uma desvantagem, ele fica maior. Mas tem uma vantagem, ele incorpora tudo que é necessário, dispensando o compilador. Eu não preciso mais do compilador para rodar esse programa. Eu não vou mais precisar do compilador para rodar. Ele vai rodar sozinho. Sim, essa é uma grande vantagem. Páginas de internet, que são um arquivo simples, eles são interpretados, tem um processo complicado. O arquivo interpretado, ele é mais lento do que o arquivo que é compilado. Aí você fala assim, mas por que ele é mais lento? Porque o programa que interpreta, ele tem que ler. Eu li aqui, é para fazer um título, né? Ele vai lá e monta o título. Deixa eu ver a próxima linha. Eu tenho que fazer agora o corpo da minha página. Ele lê o corpo da página e monta o corpo da página. Então, conforme ele vai lendo, ele vai executando. Isso aí é um processo que demanda mais tempo do que você simplesmente chegar e fala, já põe tudo de uma vez aparecendo lá para o usuário, que é o processo do compilado, né? Então, tem essas diferenças, essas nuances aí entre um e outro. E aí vem a história do Java, né? O Java, ele é uma ferramenta bem interessante, pois ele é multiplataforma. E aí, o que é legal? Vocês vão perceber que eu desenvolvo no ambiente Linux. Eu programo e as minhas aulas são no ambiente Linux. E os arquivos ficam disponíveis para você. E normalmente você vai estar utilizando seu ambiente Windows. Se você pegar o mesmo arquivo que eu criei aqui, vai funcionar para você. Não há nenhuma necessidade de fazer nenhuma alteração. O que eu faço no meu aqui, você pega, baixa no seu aí e vai fazer. No Linux, no Windows, se eu pegar um arquivo que você montou aí no Windows e abrir no meu Linux, vai funcionar exatamente igual. Então, uma das características da linguagem Java é a capacidade de ser multiplataforma. E aí eu falo para você, nossa, que legal. Por que o Java é multiplataforma, né? O porquê é bem interessante. O código Java é o mesmo, ele não muda. Mas aí você deve falar assim, existem muitas diferenças entre os sistemas baseados em Windows e os sistemas baseados em Unix, né? Os Linux-like. São realmente muito diferentes, funcionam totalmente diferente. A forma dos arquivos são diferentes, tudo é diferente. É bem complicado.
eles são muito distintos, mas por que o arquivo Java funciona em um e funciona no outro? Bem, não é o arquivo Java que é o problema. O que faz a diferença é que para cada sistema operacional, nós temos uma Java Virtual Machine, uma máquina virtual para rodar o Java. Então, para o ambiente Linux, existe uma máquina virtual que executa os programas em Java. Para o Windows, existe uma máquina virtual que executa os programas em Java. E, na verdade, essa máquina virtual, a gente está usando uma JVM da Oracle, nesse caso aqui da instalação, mas não há necessidade de ser essa daí, poderia ser qualquer outra Java Virtual Machine. E aí você fala assim, como assim poderia ser qualquer outra máquina virtual? Bem, você é um programador bom, Plus Advanced, e quer construir a sua própria Java Virtual Machine, a sua própria máquina virtual para compilar o Java. Você pode? Você pode. Por quê? Porque a Java Virtual Machine, ela segue uma regra. E a regra dela é que ela segue conjunto de especificações. Todas as Javas Virtual Machines, elas seguem conjuntos de especificações. Então, se todo mundo seguir um conjunto de especificação na hora de montar a sua Virtual Machine para compilação, cada um poderia ter o seu. Eu poderia estar criando aqui a minha Java Virtual Machine do Cristóvão. Então, a minha JVMC. Né? Então, eu poderia criar a minha. E aí eu falar, usa a minha, que a minha é legal. E eu mostrar para vocês que a minha funciona. Então, é uma característica interessante dos códigos open source. A Java Virtual Machine, ela segue especificações open source, especificações abertas, mantidas pela mantenedora Oracle, mas abertas para quem quiser criar a sua própria Java Virtual Machine. E nessa sacada, cada sistema operacional implementa a sua Java Virtual Machine. Então, se eu estou lá num sistema Linux baseado em Debian, ele pode ter a sua Java Virtual Machine, que a arquitetura é diferente, por exemplo, de um Linux baseado em Arch. E aí é diferente de um Linux baseado, sei lá, em Red Hat. Então, cada sabor novo de Linux vai ter a sua versão da sua Java Virtual Machine. Assim como se você tiver um Mac, lá quem desenvolve para o Mac criou a sua própria Java Virtual Machine com a sequência, né, das especificações técnicas que são necessárias para funcionar. Assim como no Windows, que varia para o Windows 32 bits, Windows 64 bits, Windows 10, Windows 8, 8.1, 7, Windows XP, Windows Vista, não importa, cada um desses tem uma Java Virtual Machine que é criada para funcionar única e especificamente para ele. Tem essa grande sacada. Então, o que é multiplataforma, na verdade, é que a gente não roda o programa Java no sistema operacional. A gente roda o programa Java na Virtual Machine, na Java Virtual Machine. Então, a Java Virtual Machine é criada para cada um dos sistemas operacionais. Se você decidir, eu vou criar meu próprio sistema operacional, aí você criou o teu sistema operacional. E aí você tem o seu sistema operacional que você desenvolveu. E aí você fala assim, nossa, eu gostaria de poder fazer as aulas do Cristóvão no meu sistema operacional. Como que eu posso fazer para rodar o Java lá? Você pega as especificações, monta uma Java Virtual Machine para o teu sistema operacional, que funcione nele, e aí pronto. Qualquer arquivo Java vai ser interpretado pela Java Virtual Machine. Ela é uma camada de abstração. Então, você tem lá a base, né? Aqui é o teu sistema operacional. Em cima do teu sistema operacional não está o teu programa Java, está a Java Virtual Machine. Lembra que quando eu compilei o programa Java pela primeira vez, eu falei o seguinte: toda primeira vez que você for rodar um programa Java, compilar um programa Java, existe um delay maior, então existe um tempo maior. A primeira compilação demora mais. E aí você fala assim, mas por que demora tanto? Porque ele precisa carregar a Java Virtual Machine para poder compilar o teu programa. Então, o teu programa é interpretado pela JVM. E o que é a Java Virtual Machine? É um conjunto de programas que, por acaso, a gente viu, né? A gente falou, só que a gente não deu esse nome, né? Então, você pode vir aqui dentro lá do seu computador, dentro lá do disco local, arquivo de programa, Java, lá dentro do JDK, você tem aqui dentro do bin, você tem um monte de programinha, né, para rodar. Esses programas todos, junto com a JRE, fazem a tua Java Virtual Machine.
Basicamente, você poderia entender como a gente tem o Java dividido em dois grandes pacotes, né? Que é o JRE, que é o Java Runtime Environment, o ambiente para se rodar Java, que é o executável em si, né? Que esse cara daí tem a Java Virtual Machine. Só que a Java Virtual Machine também, quando você é desenvolvedor, você precisa adicionar novas funcionalidades a ela. Quais funcionalidades? Por exemplo, a capacidade de compilar um programa. Aí você instala o JDK. Então você tem o JRE e o JDK. São as duas plataformas. O RE é para rodar. O DK é para compilar. Então, quando você está fazendo um processo de compilação, você está utilizando, na verdade, o JDK. Quando você está rodando o programa compilado, você está utilizando o JRE. São as duas grandes plataformas do Java que você vai estar utilizando. E quando houve aí uma pergunta sobre o Java, né, a gente veio aqui no Dini e fez uma demonstração. Eu tenho lá um arquivo .java, no Dini ele tem a possibilidade de vir aqui e verificar os comandos que são executados, né? Quando eu mando compilar alguma coisa, ele executa JavaC, o Java Compiler, que é o compilador do Java. Quando eu mando rodar, ele vai fazer o Java e o nome do arquivo. Vamos ver como que isso aqui funciona realmente, né? Vamos abrir aqui um prompt comando. Eu vou... Tanto faz um ou outro, tá bom? Eu vou para o meu Linux, porque eu consigo aumentar o meu terminal para vocês poderem ver. Eu já tenho aqui alguns esqueminhas para o meu terminal ficar maior. Viu como ficou maior? Eu tô... Onde que eu tô? É área de trabalho? Área de trabalho. Eu tenho aqui alguns arquivos. Aqui, eu tenho um testalocale.java. É um arquivo .java. Como que é o processo de compilação? O processo de compilação é quando você utiliza o JavaC. Então, você vai vir aqui e digitar JavaC. Lembre-se, eu estou mostrando os comandos para vocês, mas isso daí já é feito pela IDE. Só estou mostrando aqui como que é o processo. JavaC. E aí você vai falar assim, eu quero compilar um arquivo .java. E aí tem aqui, ó, testa locale.java. Estou compilando esse arquivo .java. E aí ele roda lá um processo de compilação. Nesse exato momento, ele não deu nenhuma mensagem de erro, quer dizer, então, que o meu Java foi compilado e ele gerou o .class. Então, aqui ele tem um .class que é gerado. Só para a gente ter certeza, eu vou fazer o seguinte, ó. Cadê aqui o .class? Então, testa locale. Vou deletar o .class, não existe mais. Se eu der lá uma listagem, você vai ver aqui, ó, testa locale.java, não tem mais o .class. Eu vou passar o processo de compilação. Então, javac e o nome do meu arquivo, .java. Eu executei. Nesse momento, o que está acontecendo aqui é um processo de compilação. Então, eu estou compilando o meu arquivo .java. Se a gente for ver os arquivos lá, olha lá, ele gerou o arquivo .class, porque esse arquivo não tem nenhum problema na compilação. Então, dentro dele está tudo certo, não existe nenhum erro, e aí ele conseguiu gerar o .class. Agora, você tem que entender o seguinte. Dentro do arquivo testalocale.java tem uma classe chamada testalocale, ou testalocale, né? É aquele nome dali. Testalocale. O .java tem uma classe chamada testalocale. Quando eu compilo um programa, ele vai gerar um .class para cada classe que eu tenho dentro do meu arquivo. Então, ele não vai pegar o teu arquivo .java e colocar um .class. Ele vai pegar a tua classe dentro do teu arquivo .java e criar o .class. Vamos dar uma olhadinha dentro desse cara daqui, para vocês verem. Não se importem com o que é escrito dentro dele, não é essa a demanda que a gente tem. A gente só quer ver as classes que são criadas. Cadê o...
Testa locale.java, tá aqui. Ele tá aqui, ó. É um arquivo .java que eu tenho já criado para uma determinada explicação em aula. Então, esse cara, ele tem lá um public class. Então, ele tem uma classe. E essa classe se chama testa.locale. Quando eu criei lá o class testa.locale, olha só que legal. Quando eu fiz isso daí e mandei fazer o processo de compilação, ele vai gerar um testa.locale.class. Se isso daqui tivesse um outro nome qualquer, né, testa local, e eu mandar compilar o meu programa, deixa eu salvar aqui, eu não vou fazer pela IDE, eu vou fazer pelo terminal, só para vocês verem. Vou mandar compilar aquele testa locale.java, ele vai passar por um processo dizendo que, olha, eu não consegui identificar, né, um nome da classe que eu queria. Então, a classe testa local, ela é pública, mas ela deveria ser declarada em um arquivo com o nome testalocal.java. Então, tem uma regrinha do Java. Vamos à regrinha do Java. O Java, quando você cria um arquivo, ele fala o seguinte, o nome do arquivo.java deve de ser o mesmo nome da sua classe pública. Então, se eu tenho uma classe pública, ela tem que ter exatamente o mesmo nome do arquivo.java. O meu arquivo se chama, aqui, ó, testa.locale.java. A minha classe se chama testa local. Então, a minha classe pública não pode ter nome diferente do nome do arquivo. E ele vai reclamar. Aquele erro que você viu no terminal é o mesmo erro que tem aqui quando a gente compila. Eu só diminuí os ícones para caber mais coisas na página, só fica com desenho, mas esse ciclo daqui, né, é o ato de compilar. Só para mostrar para vocês, quando eu compilo, ele vai gerar a mesma mensagem de erro, né? Ele vai falar aqui para mim, olha, erro, testa local é público. Deveria ser declarado no arquivo chamado testalocal.java e não no testa.locale. E aí ele fala, ó, o erro está aqui, ó. Então, se você olhar isso daqui, é exatamente o mesmo. Então, o que nós temos na IDE é exatamente o mesmo erro que a gente tem ao compilar ele na mão, no processo manual, né? Ele te dá as mesmas respostas. Isso daí é muito importante para a gente entender. Então, vamos corrigir esse cara daqui. Eu vou colocar novamente teste locale, que é o nome do arquivo, né? Então, a classe pública tem que ter o mesmo nome. Então, a classe pública tem que ter o mesmo nome do arquivo. É uma regra do Java. Quando eu compilo agora esse cara, ele não tem mais erro. Se eu for lá no meu terminal e mandar compilar o programa, você vai ver que não vai aparecer mais erro. Olha lá, terminou a linha de execução sem nenhum verbose, não mostrou nada. Ele só mostra quando tem erro. Perfeito. Agora eu vou mostrar para vocês ele sendo executado, né? Para executar esse testa locale, eu vou colocar aqui o comando Java, assim como eu mostrei para vocês lá na IDE, espaço, e agora vem o nome da classe. E aí não é o nome do arquivo .class, é o nome da classe que eu quero executar. Qual que é o nome da classe que a gente tem? Testa locale. Ela não tem ponto, não tem nada depois dela. É somente o testa locale. Então, testa locale. Beleza. Coloquei lá testa locale e não tem a extensão .class. Quando eu dou Enter, ele mostrou para mim aqui a execução do programa. Então, ele fez aqui a execução do meu programa. O meu programa foi executado. Mesma coisa você terá aqui na IDE. Quando eu mando executar, após ter um arquivo compilado, ele vai rodar, olha lá, ele mostra tudo para mim bonitinho, exatamente a mesma coisa que mostrou lá no modo terminal. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque existem algumas nuances muito importantes para entender. A gente precisa saber como que se compila. Então, você compila Java C e o nome do arquivo .java, e você executa a tua classe compilada. Então, você executa Java, espaço, o nome da classe. Não é o nome do arquivo que contém a classe.
é o nome da classe. Se eu quero executar essa classe testa locale aqui, eu tenho que colocar Java espaço locale. E aí, se você olhar lá na sua IDE, no caso aqui eu vou mostrar no Dini, mas você pode ver em outras IDEs, né? Você tem aqui compilar Java C e aqui o porcentagem F. Se você for lá na documentação do Dini, você vai ver que o porcentagem F é o nome do arquivo com a extensão. E você vai ver aqui que o porcentagem E é o nome do arquivo sem a extensão. Que é exatamente nesse caso, quando a classe é pública, a gente precisa ter isso daí. Essa é a grande sacada da linguagem Java. Ela passa por dois processos. O processo de compilar, que é o processo de compilação, ele gera o ponto .class em bytecode, em código objeto, e depois ele chama o seu Java RE lá, o Java Runtime Environment, o Java em si, para interpretar. Então, o Java ele se utiliza tanto de compilação e interpretação. São dois processos. Tanto é que o Java é dito uma linguagem lenta. E por que que ela é lenta? Porque ela é interpretada. Você escreve o teu código Java, gera um compilado. Após você ter o bytecode desse compilado daí, dele gerar o arquivo .class, esse arquivo .class, dentro dele tem a classe que você vai executar. Só que ele não executa, porque executar é só se ele gerasse um binário. Ele interpreta esse arquivo. Então ele passa pelo processo de compilação com Java C, e depois ele usa o Java para fazer a interpretação do arquivo compilado, que segue aquelas regrinhas que eu falei lá da Java Virtual Machine, né? Para ele poder ler e saber o que está acontecendo e fazer com que funcione o teu arquivo. É assim que o Java funciona. Por debaixo dos panos é isso daí. Agora vem algumas palavras mágicas aí que eu gostaria de fazer com vocês, né? As palavras mágicas são: vocês notaram que eu dei bastante ênfase e destaque quando eu falei que uma classe pública tem que ter o mesmo nome do seu arquivo. Vocês viram isso daí? Ouviram direitinho que eu falei assim, né? Uma classe pública tem que ter o mesmo nome que o seu arquivo .java, que o arquivo que a contém. Prestaram atenção? Beleza. Porque eu posso fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, se lembra, testa localização. Testa localização. E aí você fala assim, nossa, esse cara tá estranho. Sim. Se eu tirar o public daqui, não deixar mais uma classe sendo pública, e eu compilar, ele compila. Se você tentar executar pela IDE, eu vou tentar executar pela IDE, ele executou, mas executou alguma coisa estranha. Vamos ver se eu pegasse isso daqui tudo, eu vou mudar aqui, só para a gente ver, né? Eu vou apagar tudo isso daqui, não tem problema, e eu vou escrever um texto aqui. Lá, 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 lá. Escrevi o meu texto novo. E eu vou pegar esse cara, vou compilar e vou executar. Não apareceu. E aí você fala assim, ué, Cristóvão, por que que não apareceu? Aí eu falo, simples, porque na verdade isso aqui pode acontecer e é normal. A gente tem que entender o processo de compilação e de execução, tanto usando uma IDE como se fosse na mão. Lembra que eu falei para vocês como que é o processo da nossa IDE? Vamos voltar lá. No ato do construir, definir comandos de construção. Ele vai compilar o arquivo. Então, o nosso arquivo se chama testa locale.java. Então, ele vai dar um Java C no testa locale.java. O testa locale.java, ele vai gerar qual saída? Vocês poderiam escrever no chat para mim qual que é a saída que ele vai gerar, por gentileza? Ou se alguém quiser falar, abrir o microfone, fique à vontade também. Qual que é a saída após eu compilar o arquivo
de nome testalocale.java. Então, eu dei um comando javac testalocale.java. Qual é a saída que ele gera? Não tem erro, ele compila, está funcionando com certeza. Mas qual que é o conteúdo que ele vai gerar? O que, que ele vai gerar para a gente? Alguém chuta? Alguém se manifesta? O conteúdo da classe testalocale. Ele vai gerar um testalocale.class? Com o nome do arquivo, né, professor? Não. Pior de tudo que não. Sabe por quê? Aí vem aquele detalhe que eu falei para vocês, que é aonde pega todo mundo. E tá certo, você falou o que todo mundo acha. É exatamente a dor de cabeça que a gente tem. Ele vai gerar um arquivo com o nome da classe. Qual que é o nome da nossa classe? Testalocalização. Ele vai ter um arquivo testalocalização.class. Só que a sua IDE, ela vai interpretar o quê? Ela vai procurar um arquivo que tem o mesmo nome do seu arquivo Java, só que sem a extensão. E aí ela vai estar executando. Aí o Lincoln falou exatamente, ele está executando uma versão anterior. Porque a gente já tinha um arquivo chamado testalocale.class e dentro dele tinha uma classe com esse nome e isso daí é que está sendo executado. Não é o arquivo .class, é a classe existente dentro dele. Então, nesse momento daqui, olha que dor de cabeça que a gente pode ter. Se eu executar aqui, ó, Java C, para compilar, testalocale.java, estou compilando. Ele compilou, não deu erro nenhum. Se eu tentar executar esse cara aqui, tá errado. Por quê? O testalocale é o arquivo que foi gerado antes nos nossos testes. Então, se eu der um javac nesse cara, ele vai realmente dar essa saída. Só que eu vou mostrar para vocês, ó, vou dar uma listagem aqui. Ele agora tem uma classe chamada testalocalização.class. Um arquivo gerado lá é o testalocalização. Então, eu teria que executar o javac testalocalização. Cadê? Localização. Localização. E aí sim, o eu escrevi errado. Testalocaliza. Ah, tá. Tô compilando, desculpa. Testalocalização. Aí ele mostra lá. Então, ó, testalocalização. Java, testalocalização. Lá. E ele está mostrando o nosso lá. E isso daí é muito importante você entender. Vou fazer agora de forma limpa. Então, você viu o que acontece. Eu queria que todo mundo errasse. Todo mundo errou como eu queria. Perfeito. Vou mostrar agora, vou criar aqui no sistema para a gente. Vou criar um arquivinho para que a gente possa ver. Tem um já preparado aqui, um arquivo chamado Olá Mundo. Então, foi para VM. Oh, caramba. O meu arquivo Olá Mundo, ele é um arquivo bem simples. É public class Olá Mundo. E aí eu dou um Olá Mundo. Programão padrão, né? Ele está aqui salvo no meu sistema operacional e existe uma classe que é o Olá Mundo, que é justamente esse nome daqui. É esse daqui que gerou aquele arquivo. Aquele arquivo .class, o .class não me interessa. Dentro dele, a única informação que me presta é que ele vai gerar uma classe, né, um arquivo Olá Mundo.class, e dentro desse arquivo tem a classe compilada em bytecode Olá Mundo, que é a que vai imprimir o texto Olá Mundo. Então, eu vou pegar e mostrar esse cara daqui. Então, aqui já está compilado, eu vou tirar ele. Eu não quero que exista mais esse carinha daqui. Então, vamos para esse local daqui. Eu tenho aqui vários arquivinhos, né, de testes para brincar. O que a gente está brincando agora é esse daqui, ó, olamundo.java. Então, vamos dar uma olhada dentro dele. cat olamundo.java. É aquele arquivo lá. Literalmente é aquilo de lá.
Vou fazer o processo de tentar executar essa classe. Não temos, e aí a gente tem aqui, ó, não temos o olá mundo.class, que é o bytecode que contém a classe que a gente quer executar. Não existe ele foi apagado. Para facilitar, eu vou apagar todas essas classes daqui, só para todo mundo ter certeza que não existe nenhuma classe nesse documento. Então tá lá, não existe mais o arquivo .class, tá tudo bonitinho, tá sem nenhum. Eu vou passar agora para o processo de compilação. Para compilar é javac, e eu vou chamar o nome do meu arquivo, olá mundo.java, nome do arquivo para ser compilado. Compilei. Beleza. Se eu olhar agora os arquivos .class gerado, olha lá, eu tenho o olá mundo.class. Para que eu possa novamente mostrar para vocês que funciona, Java, espaço, e o nome da classe. Se esse cara tem uma classe pública, que a gente viu que ele tem uma classe pública, eu tenho certeza que esse nome daí vai ser o nome que eu vou utilizar. Então é olá mundo, é o nome da minha classe pública, porque ela tem que ter o mesmo nome do arquivo .java. Aí ele mostra lá, olá mundo. Aí eu vou apagar o arquivo .class. Aí eu apaguei o arquivo .class. Não tenho mais arquivos .class. Vai até dar o erro lá, ó. Não tem mais arquivos .class. Arquivo diretório inexistente. Não existe. Se eu tentar agora fazer lá o Java olá mundo, ele vai dar um erro para a gente. Ó, erro. Não foi possível localizar nem carregar a classe principal olá mundo, causada por java.lang.class not found. Ele não encontrou a classe olá mundo. E aí você fala assim, tá, ele não tem mais esse arquivo daí, então não funciona. Eu vou aqui na minha IDE e vou fazer o seguinte, vou tirar o público e agora eu não vou colocar o olá mundo. Eu vou colocar EAI mundo. EAI mundo. É o nome novo da minha classe. Vou compilar. Pode ser pela IDE ou lá pelo terminal. Tanto faz. Compilar aqui. Ele deu lá no finalzinho, ó, compilação realizada com sucesso. Não teve nenhum erro. E aí a gente vai procurar lá no terminal se a gente tem arquivos .class. E olha lá o que eu tenho .class. Eu não tenho olá mundo. Eu tenho e aí mundo. Ele não gera arquivos .class com base no nome arquivo .java. Ele gera arquivos .class com base nas classes existentes dentro do arquivo que você compilou. Então agora, se você falar assim, deixa eu ver se funciona. Se eu pegar um javac olá mundo.java, que é o nosso arquivo .java, ele funciona, compilou, não deu mensagem de erro. Se eu der lá um java olá mundo, ele não vai funcionar, vai dizer que a classe principal olá mundo não foi encontrada, o erro lá, olha lá uma exceção, class not found, então classe não encontrada. Mas se eu fizer java, e aí mundo, olá mundo, ele encontra. É bem delicado esse assunto. É bem delicado mesmo. Isso daqui vai te gerar os maiores problemas da tua vida. Por quê? Porque é comum você esquecer e mudar o nome das coisas, renomear os arquivos. E você ter, por exemplo, né, salvo, como era no nosso caso, se fosse aqui olá mundo, né? Eu vou colocar olá mundo, vou compilar isso daqui, ele vai gerar uma classe para mim. Agora eu vou mudar aqui e colocar lá e aí mundo, e aqui eu vou falar e aí mundo. Compilei esse cara. E olha só que legal. Agora, se você fizer a listagem dos seus arquivos .class, ele tem as duas. Se você for pela IDE e tentar executar aquele de lá, ele vai imprimir olá mundo. Então, se você vier aqui na IDE, vamos lá na IDE Zona. Então, cadê aqui a IDE?
e eu mandar executar esse cara, rodar esse cara, ele vai escrever olá mundo. Aí você fala, pô, mas tá olá mundo, mas aqui tá e aí mundo. Tem algum problema? Sim, tem. Por quê? Porque você está escrevendo uma classe que não é pública. Ela não sendo pública, ela pode ter nome diferente do arquivo .java que a contém. Se ela é pública, obrigatoriamente ela tem que ter o mesmo nome do arquivo Java que a contém. Então, é uma regrinha do Java. É a regra de ouro dele. Tanto é que isso daqui vai acontecer na maioria das IDEs, porque ela não consegue entender essa sacada que você quer executar um arquivo, né? Você quer criar um arquivo que seja executável, porém, a classe que você criou, ela não é pública, ela não sendo pública, não precisa necessariamente ter o mesmo nome do seu arquivo. E ele vai tentar pegar exatamente o mesmo nome do arquivo. E aí vai dar esse chabuzinho daí. E aí você vai ficar falando, nossa, mas eu estou alterando e não está alterando, eu estou alterando e não está mudando, eu estou fazendo e não está acontecendo. E é comum acontecer. Eu me pego toda vez, porque eu dou muito salvar como o arquivo e não muda automaticamente o nome. E aí, como não muda automaticamente, eu vou compilar e de vez em quando dá alguns erros desse tipo. É comum. Eu tenho pelo menos umas 2, 3 vezes por semana esse erro de class not found acontece comigo. E eu programo há 20 anos. Então, assim, eu tenho mais de 10 anos de Java nas costas. Então, é normal. É que é assim. Infelizmente, é a dor de cabeça que a gente tem. Então, o Java tem esses probleminhas que a gente precisa entender. Obviamente, se você quiser usar isso aqui, quiser executar, ela tem que ser executada na mão. Você precisa colocar isso aqui na mão, fazer isso aqui na mão. E aí, por isso que eu te mostrei como que faz aqui. Então, você vai executar Java na pastinha onde você tiver, né? E aí, mundo. E aí ele escreve, e aí, mundo. É isso daí que é muito importante. É um detalhe muito importante. Aí você fala assim, mas o que pode gerar de erros mais graves? Vamos voltar aqui à IDE, né? Quando você mudou aqui e você mandou executar, ele está executando uma versão anterior, porque você esqueceu ali, a classe não é pública, né? E aí acontece que você vai olhar, ué, mas não saiu o que eu estou fazendo. E você começa a fazer modificações no teu código, fazer várias e várias e várias modificações para tentar corrigir aquilo dali e fazer com que aquilo apareça. E não é isso que está dando o problema, porque se ele compilou, não tem erro de sintaxe, está tudo escrito certo. Pode ter algum erro de lógica, mas de sintaxe não tem. E aí vai dar probleminha para a gente. Esse probleminha é complicado, porque enquanto você não perceber que, na verdade, você está compilando e ele está mexendo num arquivo anterior, vai ficar tendo esse erro daí para sempre. E aí você pode mexer e mudar e fazer e acontecer e não adianta, você não vai ver, porque ele está executando o arquivo anterior. Então, é muito importante você conseguir interpretar tudo que está acontecendo. É um erro muito comum. Eu falo para vocês que eu caio nele pelo menos umas 3 vezes aí na semana durante a aula. Tem aula que eu crio muito arquivo, então, assim, eu faço uma coisa, ó, vou salvar aqui para você ter uma versão, né, disso daqui. Eu vou fazendo versionamentos do mesmo arquivo para fazer assim, olha, isso aqui é assim, agora isso aqui, você ter possibilidade de consulta, né? Ter arquivos para consultar. Caio direto nesse erro. Esse é um erro muito comum. Então, tem sim que ter cuidado e prestar atenção. Então, você tem lá o Java C, que é o processo de compilação, ele vai gerar um arquivo .class com o nome da classe que você tem dentro do seu arquivo .java. Então, ele gera um arquivo .class contendo essa classe daqui e ele dá esse nome para o arquivo. E aí fica o arquivo .class, né? .class. É isso daí que acontece. Na hora de executar, se não for pública e não tiver o mesmo nome, você não pode usar a IDE. Você vai ter que executar na mão. Aí você vai ter que abrir lá um prompt de comando ou um terminal, ir até a pastinha ou até o diretório onde está o teu arquivo e digitar Java, espaço, e o nome da classe que você quer executar. Não é o nome do arquivo que contém ela, é o nome da classe, por isso não tem o .class. Tá joia? Então, quando eu dou um Java C, ele executa o nome do arquivo .java. Quando eu dou um comando Java, que é para rodar, para interpretar, ele vai pegar o nome da classe somente.
não é o nome do arquivo que contém a classe. É isso daí que é muito importante. Vamos dar uma entendida agora nesse arquivo Olá Mundo, né? Eu vou voltar aqui para ser o que era, que é o comunzão. Então, vou colocar aqui um public. Opa! Um public Olá Mundo. E eu vou escrever aqui a mesma coisa, só para ficar fazendo sentido ser tudo igual. Tá lá, Olá Mundo. Vamos entender o que é esse arquivo daqui, cada parte que o compõe, né? Esse aqui é um arquivo chamado olamundo.java. Eu tenho uma classe que eu criei, então tudo fica dentro da nossa classe, e ela tem uma abertura de chave e um fechamento. Então, tudo que eu abri, ó lá, o azulzinho aqui, o azulzinho lá, tudo isso aqui que está selecionado está dentro da minha classe, faz parte da minha classe. Tudo isso aqui está dentro dela. Essa classe se chama Olá Mundo. Então, essa classe que eu criei se chama Olá Mundo. Ela é pública. Ela sendo pública, o nome dela tem que ser o mesmo nome do arquivo. Então, Olá Mundo. E o Java, ele é case sensitive. Então, quando eu falo para você que ele é case sensitive, ele entende diferenças de letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, se eu escrever Olá Mundo, tudo minúsculo, e mandar compilar o meu programa, ele vai dar o erro de class not found. Então, ele vai falar, olha, a classe Olá Mundo não foi encontrada. Ele não conseguiu encontrar uma Olá Mundo com tudo minúsculo. E isso daí é muito importante para a gente entender. O Java é case sensitive. Quando eu escrevo alguma coisa com letra maiúscula, tem que ser com letra maiúscula. Quando eu escrevo com letra minúscula, tem que ser com letra minúscula, porque senão o Java deixa de entender, né? Então, esse aqui é o Olá Mundo, exatamente como o arquivo foi escrito. O arquivo tem o O maiúsculo e o M do mundo maiúsculo. Então, aqui a mesma coisa eu preciso ter. O O do Olá maiúsculo e o M do mundo também maiúsculo. Então, eu estou declarando uma classe pública chamada Olá Mundo. Abro e fecho chave e dentro dela eu coloco o meu conteúdo. Nós temos, assim como na linguagem C, um método chamado main. O método chamado main, uma função chamada main, é para ser a principal. Main é literalmente principal. Ela tem qual função? Tornar o meu arquivo Java executável. Tudo que é arquivo que tem lá um main dentro, ele é executável. E isso funciona tanto no Java como na linguagem C. Se você pegar a linguagem C e você tirar o nome do método main e você escrever principal, ele não vai funcionar. Ele não vai ser executável. Ele pode ser compilado, pode estar tudo certo, mas ele não vai rodar, porque ele precisa de um método principal. É uma regra da linguagem ter a necessidade do método principal para que o nosso programa.java possa ser executado. Então, aqui, vamos começar a nossa brincadeira. O método main, ele tem, diferente da linguagem C, a linguagem C você pode fazer bastante opções e variações que ele aceita tudo, né? Na linguagem Java, não. A linguagem Java é assim, eu sempre falo, a linguagem C é o tio. Sabe aquele tio que pega a criança e joga para cima? Vamos lá, vai, joga para cima, vai, pula daí, pula, e não tem a noção de que a criança pode se machucar? Java é a mãe. Não pisa aí que você pode machucar o pezinho. Não olha desse jeito porque seu olho entorta. Não faça isso porque dá errado. A mãe fica segurando a tua mão e falando o que você pode fazer ou não. Java é uma linguagem mãe. C é uma linguagem tio. Daquele estilo bem zoeiro. Então, assim, a linguagem C te dá uma liberdade absurda, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diria o tio Uncle Ben lá do Peter Parker, né, do Homem-Aranha. E é literalmente isso. Ela te passa assim, você faz se você quiser. Se der errado é problema seu, se vira. A linguagem C é assim, é tiozão mesmo. Ah, quer fazer, faz. Se der problema, é problema teu, você acha o erro depois. A linguagem Java é mãe. Não, você não pode fazer desse jeito. Mas, mãe, eu já disse que não. E a gente não discute. É não e acabou. Manjou? Alguém sentiu uma mãe falando assim? Eu senti. A linguagem Java é assim. Eu sou mãe, professor. Você falaria assim quando você quer que alguma coisa seja? Direto. Afasta o olho do celular. Isso daí é exatamente a linguagem Java.
Java fala para você o que pode e o que não pode, e do jeito que você tem que fazer, e não deixa você fazer errado. Ela pega no seu pé de uma forma absurda. Algumas pessoas reclamam muito por causa dessa pegação no pé. Mas existe uma grande vantagem que eu sempre vejo, né? Java te prepara para qualquer outra linguagem. Se você consegue sobreviver a ela, qualquer outra linguagem vem que vem macio, entendeu? Por isso que é tão legal. Ela tem tantas regras, ela é tão chata com um monte de coisa, que você começa a ficar adestrado. E aí é o termo de adestrar mesmo. Porque você faz e ela te dá uma chicotada, um tapa na cara, um xingão, falando não, não. É que nem você tá treinando o cachorro. E eu sou um cachorro porque eu uso ela. Então ela fica falando para mim, não, não. E hoje eu não faço errado, porque eu sei que ela vai me dizer não. E eu quero que ela seja boazinha comigo. Então, é literalmente essa analogia que eu faço com a linguagem Java. Java é uma linguagem mãe e eu me sinto ela, né, me treinando como eu sendo um pet. E ela fala para mim, não, olá, mundo tudo minúsculo, não pode, porque a classe é pública, tem que ser tudo igual o nome do arquivo. Ela não deixa você fazer errado. Ela pega no seu pé o máximo que ela pode. Ela não consegue pegar 100%, graças a Deus, porque senão também a gente não teria vida, né? Seria escravidão programar em Java, mas ela é chata por causa disso. E aqui, por exemplo, vamos continuar. Ela tem uma estrutura do método main. O método main tem um jeito. Ele é um método que é público, ele é estático, e esse estático é importante porque ele vai pertencer à classe, e depois a gente vai ver isso daí lá em POO, estrutura, a gente vai ver o porquê do static aqui. Void quer dizer que ela tem um retorno vazio, ou seja, ela não retorna nada. Eu preciso especificar que ela não retorna nada, eu estou falando que ela retorna vazio. O nome main é tudo minúsculo, não é main com M maiúsculo, pelo amor de Deus, não é isso, é com letra minúscula. E aí ela tem um tal de string, e aí tem esse abre e fecha colchetes aqui, que vocês com certeza já devem estar pensando que é um array. E normalmente, aqui vem escrito args, né? De argumentos. Mas isso daqui é a declaração de uma variável. Declaração de variável, você pode dar o nome que você quiser. Então, você pode escrever o nome que você quiser aqui. Aqui pode ser literalmente qualquer coisa. Então, Coriza. Pode ser qualquer coisa. Tá lá, você pode dar qualquer nome. Vou usar o que eu já falei aqui, ó, lá. Você pode colocar aqui o nome que você quiser como nome de variável, desde que você lembre que esse nome é um nome que você pode utilizar lá dentro. Normalmente vem com um nome args, de argumentos. Então vem lá args, para você poder utilizar esses argumentos. Essa é a estrutura do método principal. Dentro dele, a gente começa a escrever os nossos comandos em Java, né? Então, eu escrevi aqui o nosso primeiro comando para que a gente pudesse acompanhar. Esse daqui é um comando e muita gente vai se sentir horrorizado por causa do printf da linguagem C, né? Você tem um printf também dentro da linguagem Java, é totalmente possível. Então, aqui poderia ser printf, poderia exatamente igual à linguagem C. Só que você tem um system com S maiúsculo, ponto out, tudo minúsculo, ponto printf, tudo minúsculo, abre parênteses, abre aspas, olá mundo, exclamação, fecha aspas, fecha o parênteses e ponto e vírgula. E aí você fala, Java, você escreve um monte de coisa para conseguir fazer um olá mundo. É bem-vindo ao meu mundo, isso aí é totalmente verdade. Java é muito verboso, né? Tem muita coisa que você tem que escrever. Mas aqui faz muito sentido. Então, eu estou acessando uma classe de sistema, falando que na saída padrão do meu sistema, eu devo de imprimir, fazendo uma impressão formatada, o F é de formatado tanto na linguagem Java como na linguagem C, o texto Olá Mundo. É isso que aqui está sendo falado. Então, sistema, jogue para a sua saída, imprima na sua saída o texto Olá Mundo. É isso daí que está sendo escrito aqui. Então, o Java é muito assim. Ele fala muito para você. Isso daqui é o nosso primeiro programinha de hoje. Eu acho que a gente viu instalação hoje. A gente, só para lembrar, eu deixo sempre disponibilizado, tá aqui também, LP, dentro do Dropbox da disciplina, em apostilas, você tem lá a apostila da disciplina, tem aqui um arquivo com a instalação
do Java JDK, e aí tem mais os outros arquivos que a gente vai utilizar lá no decorrer das aulas, né? Então aqui é onde a gente está hoje, seria isso daqui, o processo de instalação. Tem as telinhas lá que foram printadas para você poder acompanhar, caso você tenha alguma dúvida e não queira assistir aquele vídeo gigante que a gente gravou. Beleza? Do mais, é isso daí, pessoal. Vou fazer uma chamadinha para a gente finalizar o dia. E aí, semana que vem, a gente continua conhecendo um pouco mais da linguagem. Espero que, se você tiver alguma dificuldade, você me procure e a gente resolva a instalação do seu Java para que tudo funcione e fique bonitinho, rodando para que você possa usar nos próximos dias. Tá ok?